Boa noite, estamos de volta com mais um programa. Nessa noite conto com a presença de Fernando Henrique. Boa noite, Fernando. Boa noite, Carlos. E com a presença de Pedro Franco. Boa noite, Pedro. Boa noite, Carlos. Boa noite, Fernando. Então, minha gente, acabamos o carnaval agitado. Espero que... Fernando, ficou muito feliz com a vitória da Mangueira aqui no Rio de Janeiro? Não assisto televisão, não assisto desfile de carnaval. Tenho mais o que fazer da vida. Acho que o Pedro estava na... Eu estou sabendo agora quem ganhou e infelizmente estou sabendo. Não gostaria nem de saber. Pedro, estava Tô crente. no barracão da escola hoje? Quem? Eu? O Pedro. Ah, não. De forma alguma. O carnaval foi fazendo TCC, lendo. Nem vi televisão, tô igual o Fernando. Uhul. Isso, Mangueira venceu depois de 12 anos e vocês não acompanharam. Claro que não. Tanta coisa... O nosso carnaval teve... Tanta coisa boa acontecendo, quer dizer, mais coisa ruim que boa, mas tanta coisa importante acontecendo. Eu fico pensando em carnaval, cara, tá de brincadeira. Pois é. Não, mas o nosso carnaval foi agitado, cara. Vocês ficaram sabendo do caso Abu? Sim. Então, eu acompanhei as repercussões de alguns casos que rolaram durante o carnaval, né? Não os desfiles em si. Eu também fiquei sabendo disso aí. E o que você tem a falar, Fernando? O que você tem a falar sobre isso, Abu? Assim, caso Abu, né? No caso, acho até interessante contextualizar aí quem estiver ouvindo, que foi lá uma família, né? Saiu vestida com a temática do desenho, do filme da Disney, Aladdin, né? O pai de Aladdin, a mãe de Jasmine e o filho, que no caso é uma criança negra adotada, né? Pelo casal que não é casal negro, vestido do macaquinho Abu. É o mascotinho do Aladdin, né? No filme / desenho. Então, o que eu achei, cara, a princípio, não achei nada demais, né? Virei uma foto daquela e minha vida seguiria o curso normal. Porém, pelo estardalhaço que foi feito, né, em cima dessa foto que circulou pela internet, às vezes tem algumas coisas a comentar, mas a priori, assim, não escandaliza nada, normal, pô. Igual uma criança tá vestida de, sei lá, coelhinho, qualquer porcaria que algum pai vai colocar na criança. Eu acho ruim já por si só alguém estar na rua, sei lá, andando em bloco, essas palhaçadas. Eu acho que é totalmente necessário. Mas aí, vai estar no clima, você... tá ali, né, se fantasia, vai embora, pô. Entendeu? Entendi, Fernando. E você, Pedro? Vê alguma coisa de anormal dentro da fantasia do Abu? Não, sinceramente eu não vejo nenhum problema, até porque ver um problema nisso seria dizer que os pais são racistas. Que é um negócio meio completamente sem sentido, né? Já que a criança ainda é adotada, afirmar um negócio desse é completamente perder a razão, perder a lógica e o sentido das coisas. O que me incomoda, né, nesses casos é essa histeria toda que a gente está vivendo no país. Uma coisa, sei lá, para todos os casos que ocorrem, que acontecem, a gente está vivendo um momento de histeria muito grande, as pessoas são muito histéricas. Acho que essa é a palavra certa para utilizar, e isso é ruim. Eu não vejo isso como algo positivo, não. Fernando, o Pedro falou de uma histeria no país. Você segue essa linha de pensamento? Estamos vivendo uma época de histeria sobre qualquer coisa? Não, sobre qualquer coisa não, né? Existem algumas, vamos dizer assim, algumas pautas, alguns assuntos que fazem o estopim dessa histeria, né? E no caso a gente sabe que o politicamente correto, né, que vigora hoje aí, né, que quer moldar a linguagem e uma série de coisas, tá levando as pessoas a esse tipo de postura histérica, né? Então, por exemplo, igual o Pedro falou nesse caso, o pai e a mãe adotam uma criança negra, você deveria ficar feliz com isso. Aí, quer dizer, imagina, adotou para poder sacanear a criança, vestir ela de macaco, assim, pensando pelo mal, né, pejorativamente, humilhar uma criança no carnaval? Claro que não, mas se a pessoa tava chamando, e teve muita gente que chamou o casal de racista, o pai de racista, deve ter pensado isso, né? Um pensamento meio maquiavélico, meio novela, de repente as pessoas estão vendo televisão demais, né? Eu jamais pensei isso, tá? Inclusive a gente observou a repercussão, né? Gente de direita até, algumas pessoas proeminentes, falando que foi estranho sim, que a associação entre macacos e negros sempre acontece, é um assunto recorrente, é pejorativo, e o pai deveria ter considerado isso. Ok, até entendo o que essas pessoas estão falando. Só que eu penso da seguinte maneira, cara, enquanto a gente não desconstruir esse discurso, entendeu? Enquanto a gente não desconstruir essa ideia de que existe um certo animal que não pode ser associado a um certo grupo de pessoas porque isso vai ser ruim, vai pegar mal, quer dizer, vai continuar existindo, esse assunto vai continuar sendo delicado, sabe? As coisas não... O negro não vai estar inserido na sociedade de forma normal, como qualquer outro. Vai sempre ter você pode chamar ele de qualquer coisa, menos de macaco. Macaco não, entendeu? Mas você chama um branco de um bicho branco, um coelho, sei lá, não tem problema. E até macaco, tem macaco branco também, tem uma série de tipos de macaco, né? Entendeu? Então
Quer dizer, eu entendo sim que, que tem uma Fernando, carga histórica aí, mas fala. Fernando, dentro da sua linha de raciocínio, a Parmalat hoje ela ficaria seria meio complicado ela fazer aquela promoção, aquela propaganda dos bichinhos que ela fez na década de 90, né? Porque tinha um macaco, imagina tu botar uma criança negra pra fazer fantasia de macaco hoje em dia. Pois não é. Ia dar certo, a Parmalat não ia conseguir. E foi uma propaganda que deu uma repercussão boa, né? Todo mundo gostava, era fofo, né? Cuticute. E agora talvez não tivesse essa repercussão toda. Essa repercussão positiva. Falando em propaganda, Fernanda, o que acontece? Vocês acompanharam o caso da loja Reserva, dos manequins negros que foram postos de cabeça para baixo? Pedro, você acompanhou essa repercussão? Eu tô ciente um pouco sobre o caso, sim. De novo, acho que é novamente uma questão de histeria, e é aquilo que o Fernando falou sobre determinados assuntos. Não vi problema algum no que a loja fez, na atitude da loja. Sinceramente, estava tudo de cabeça para baixo, não foram só os manequins da loja, enfim. É algo realmente, chega a ser doentio um negócio desse, sinceramente. O Carlos, o que acontece aí, talvez no caso da criança aí, do macaquinho Abu, a gente possa observar que, também esqueci de falar, houve algumas pessoas levantaram a ideia de que a família fez isso de propósito, para gerar repercussão, porque é um casal de atores, é o que parece, né? E queriam gerar um pouco de buzz, de mídia. Pode ter sido. E aí seria realmente criticável, né? Os pais estão usando o filho para isso. Mas o que a gente está dialogando aqui vai até além, né? Falando, deixa de construir essa ideia de que se for negro, se de macaco, é uma coisa ruim. Pode ser qualquer animal, vamos desconstruir isso. Agora, no caso da reserva, eu quero dizer o seguinte, ainda tinha para onde se criticar isso aí um pouquinho, vamos dizer que tem para onde se criticar, não chamar os pais de racistas, mas talvez os pais de irresponsáveis, inconsequentes, irresponsáveis, tiveram uma atitude assim desnecessária. Agora, no caso da reserva, cara, aí sim, mas, Fernando, observar uma histeria gritante. Fernando, antes de entrar nesse caso... Desculpa aí te cortar, mas antes de entrar nesse caso da reserva, pegando o gancho que você falou, então a gente teria que se policiar dentro do politicamente correto. Eu não vou me fantasiar meu filho de Abu porque pessoas X vão achar que eu estou sendo racista, então eu não vou fazer isso. É isso que você está dizendo? Não, com certeza. O pensamento politicamente correto acaba gerando esse tipo de dúvida nas pessoas. As pessoas deixam de ser espontâneas, as pessoas deixam de viver como viveriam. Né? E supostamente para resolver o problema, não resolve. As pessoas apenas fingem, né? Se tornam talvez mais até infelizes. Ninguém sabe de nada como é o segundo, o próximo né? Mas apenas como ele finge ser em público, né? Vamos dizer assim. Então, o politicamente correto não resolve nada, só atrapalha. E o que eu estou dizendo é isso, sim, esse tipo de ideia, essa histeria coletiva, ela acaba fazendo as pessoas se policiarem, mas não de uma forma boa. Se você conversa com um progressista, ele acha que é isso mesmo, o politicamente correto serve para isso, e por isso que ele é bom, ele defende a ideia do politicamente correto por causa disso. Tem coisa assim que você não pode falar, tem coisa assim que o negro não pode se vestir, e assim assado, né? É uma sociedade regrada, controlada, né, por uma coisa que é pode falar. Mas Fernando, o Pedro quer entrar no... Diga. Então, a manifestação da histeria também a gente consegue perceber nisso, né? Porque a atitude normal de uma pessoa sã é olhar para uma foto dessa e não ligar muito. Mas aquele que é um histérico que vê o problema em tudo, ele já começa a acusar o pai, começa a criar cenários maquiavélicos, diabólicos, como se fosse completamente intencional, desde a adoção do garoto, enfim, algumas coisas assim absurdas. Então, o que era para ser algo que deveria passar batido, o pai saiu fantasiado com o filho, com a esposa, uma família saiu fantasiada, o que isso vai mudar na minha vida? Acho que a reação deveria ser essa. Se torna um boom na internet porque tem um monte de histérico fazendo histeria, sabe? É um negócio realmente surreal. Então, essa histeria é um sintoma de uma sociedade doente? Isso que você está querendo dizer, Fernando? Mais ou menos. A sociedade é doente não por isso, né? Não por causa desse caso, não por causa da instrumentalização ideológica do racismo. Que é seria só um sintoma. Oi? Seria um sintoma, então. Não a causa. É mais uma evidência. Eu chamaria de mais uma evidência. Como eu estava falando, a sociedade é doente, eu diria, não por conta da instrumentalização ideológica do racismo, para aqui usar um termo que usa bastante o intelectual Paulo Cruz, né? Inclusive já foi entrevistado pelo Pedro lá para Feedback Magazine. Ele comenta muito isso, que usar esses casos de suposto racismo ou imputar racismo em diversos casos para poder você puxar uma pauta que é uma pauta que favorece um certo grupo político, no caso os grupos de esquerda, né? Que pedem cotas e determinados assuntos. Eles usam o racismo para isso. Não o racismo, mas essas acusações, né? Essa história de racismo.
Então, assim, isso é uma evidência de uma sociedade que já não passa muito bem, né? E outras coisas também onde politicamente correto ataca também são evidências. Não por isso exatamente, né? Mas são evidências sim. Eu acho que é uma evidência até de um pensamento que a gente tem bem presente no Brasil hoje, é um exemplo clássico disso, eu diria, que é a ausência completa do pensamento lógico, do raciocínio lógico. Um caso que é bem clássico da gente é, por exemplo, as pessoas ignorarem a antítese. Não se consegue mais perceber que se algo é A, o oposto de A, se é um A é verdadeiro, o oposto de A é falso. As pessoas não pensam mais assim. Então você cria umas linhas de pensamentos absurdas porque você ignora a antítese. E é uma falta de raciocínio lógico. Se a gente for pensar, por exemplo, nesse caso, foi como eu falei. Os pais adotaram uma criança que é negra, e aí você vai achar que os pais adotando uma criança negra, eles são racistas. Os mesmos pais que adotam uma criança negra são racistas. Entendeu? E ninguém para pra pensar um pouco nisso. É uma completa ausência de raciocínio. Você coloca a ideologia, eleva ela a um grau de crença, e uma crença completamente irracional, e começa a lidar com isso. Então acaba gerando histeria. Então seria um sintoma de uma sociedade que desconhece, por exemplo, a antítese, que desconhece um mínimo de um raciocínio lógico básico, né, o mínimo. Mas aí, ô Pedro, no caso, ela desconhece por quê, né? Porque o que acontece? Com o politicamente correto e com essas histórias que a gente está repetindo aqui, com essas ideias, as pessoas são levadas não a raciocinar, mas a lidar com os assuntos, né, complexos, vamos dizer assim, através da emoção, né? Exatamente. Então elas se tocam, elas se escandalizam. Eu chamo de fresco, pra mim é tudo frescura. Eu tenho desfeito amizade sem querer, não por minha conta, do que estar chamando as pessoas de fresca, sabe? Não só com esse assunto, com questão de animais, por exemplo. As pessoas cagam pra pessoas de verdade, sabe? Pra mendigos, sei lá. As pessoas cagam pra seres humanos que elas não conhecem, mas os seus bichos elas ficam, sabe? Qualquer coisinha é uma histeria. Então, assim, porque elas estão sendo insufladas, né? E a gente leva pra política, que isso tem a ver com política, elas estão sendo insufladas a não a raciocinar, mas a se emocionar o tempo todo, né? Pois é, e aí recai naquilo que eu disse antes, né? Você toma aquilo que era pra ser visto como algo pra passar batido, não vai mudar meu dia, e virou um caso, assim, boom de internet, porque um monte de gente se sentiu ofendida pelo menino que tava ali com os pais, assim, divertindo, provavelmente, né? Pois é. Ela estaria se divertindo, ninguém tem nada a ver com isso, tá aqui. A gente tá aqui há, sei lá, 15 minutos falando disso. Virou um caso de ofensa quase pessoal pra vários militantes da causa e por isso esse problema todo. Pois é. Não, mas a gente entra em vários problemas, né? Usou o termo... Fernando, você usou o termo escandalizam, e essa semana teve outro caso que escandalizou, se eu posso dizer assim, o meio virtual, que foi o caso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que ela fez uma campanha com crianças fardadas, na qual ela postou fotos no Twitter e no Facebook. E para o Ariel de Castro Alves, o coordenador estadual do Movimento Nacional de Direitos Humanos, e um dos fundadores da Comissão da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB, essa exibição ela era prejudicial às crianças. Na qual ele dizia que a criança era colocada numa situação constrangedora e vexatória. Você acompanha esse raciocínio, Fernando? De modo algum. Só para, Carlos, antes de comentar esse assunto, só para fechar o anterior que você havia me cortado, porque eu busquei um link, não sem razão, né? Mas eu busquei um link na história do menininho Macaco Abu para falar que o caso da reserva, né, da loja reserva, era ainda mais absurdo a gente ter visto alguém criticar. Porque se naquele caso ainda havia dizer, o pai pode ter sido inconsequente, no caso da loja reserva é pura invenção, é invencionice pura de movimento negro, né, que ficou vendo pelo em ovo. Porque a reserva, como o Pedro falou, vira tudo de cabeça para baixo, sempre em época de liquidação. Até a logo deles é vir de cabeça para baixo. Naturalmente iam virar os manequins de cabeça para baixo também. Por coincidência, os manequins... coincidência não. Eles usam manequins pretos desde sempre. Faz parte da estética da vitrine da loja. Ninguém tem nada a ver com isso. E aí o manequim também virou de cabeça para baixo. Aí o falatório que tão desrespeitoso ao negro, faz alusão à época da escravidão. Negros virados de pendurar de cabeça para baixo, tortura, sei lá. Então, absurdo mais ainda do que a questão do Macaco Abu é você apontar o dedo para a reserva e falar de racismo, né? Tá? Aí agora, seguindo nessa linha de absurdos por cima de absurdos, né? A gente vai falar, vestiu o menino de policial, que mal é nisso, né? Quer dizer, que fosse vestido de quê? De membro do Racionais MCs, que era legal, não dá para entender. A gente até entende as motivações dessas pessoas, elas querem
que o imaginário da massa, né, seja moldado para gostar de outras coisas. Elas querem subverter, né? A gente até sabe, mas naturalmente que eu não gostei, que é uma coisa reprovável. Esse tipo de atitude, ficar apontando o dedo para polícia que fez campanha com criança. Tem mais é que fazer mesmo, entendeu? As crianças têm que querer ser a polícia, a brincadeira do polícia e ladrão. Não o contrário. Porque o garotinho que fica sendo ladrão tem que reclamar. E hoje em dia mas na próxima eu vou ser polícia. Entendeu? Fala aí. E hoje em dia o pessoal ninguém quer ser polícia, todo mundo quer ser bandido, né? Quer ser ladrão. Pois é, então. Pedro, o que você acha desse caso? Não, o que me surpreende é que, de novo, se a gente pensar logicamente, a gente não vê lógica na questão, né? O cara responsável pelos direitos humanos está reclamando que isso é uma ofensa ou um crime contra as crianças. Como assim? Se a polícia é aquela que representa a lei, que representa a ordem, que representa a segurança até para as próprias crianças, vesti-los de policial não deveria ser visto como uma ofensa ou como um crime, justamente o oposto. Se você pensar na antítese, qual é o oposto do policial? O oposto do policial é o bandido. Então, se eu tenho que escolher entre vestir uma criança de polícia ou de bandido, é muito melhor que eu vista ela de polícia. E, na verdade, não é nem questão de ser muito melhor, é um caso de até respeito pela segurança, pela autoridade de segurança do Estado, no caso de São Paulo. Então, assim, de novo, são coisas que, sinceramente, eu não consigo entender. Eu entendo, lógico, aquilo que o Fernando falou, eles têm o interesse de subverter a sociedade, eles agem dessa forma mesmo. Enfim, mas são coisas que qualquer pessoa que tem um pouco de senso crítico e um pouco de raciocínio lógico vai repudiar. Qualquer um que haja sem agir cegamente por uma ideologia, né, em favor de uma ideologia, vai repudiar esse tipo de coisa, porque realmente não faz sentido nenhum. E navegando pela internet aqui, a gente podia ver... Teve realmente... Algumas pessoas ficaram realmente muito comovidas com esse caso das crianças. Por exemplo, eu estou aqui com alguns comentários na foto da propaganda da PM. Só faltou colocar um revólver na mão da criança. Hashtag sem noção. Outro comentário. Já vem com mini spray de pimenta e bombinha de gás lacrimogênio? Aí prossegue. Banalização ao culto à repreensão. Deveria ser crime. Então, algumas pessoas realmente elas entram na vibe e se deixam levar. Parece que essa criança ela está sendo... Não sei, é o que o Pedro estava falando. É a inversão de valores. O cara tá fardado com uma fantasia de PM e a gente olha... A gente não, né? Algumas pessoas olham isso e conseguem associar uma coisa ruim. Banalização e repreensão. Mas por que elas fazem isso, né? A gente está caminhando, Fernando? Oi? Fernando, qual caminho a gente está caminhando? Você criminalizar a figura do policial... A gente está em São Paulo, né? São Paulo é uma cidade que elegeu por anos a fio, né? Um deputado Eduardo Suplicy, né? Que é de uma família riquíssima, né? Do PT. E agora, pela graça de Deus, ele não renovou seu mandato. Agora digo 2014. Mas é um deputado que ficou, sei lá, 20 anos como senador. Acho que foi por aí. E é o cara que vai lá no show do Racionais MC, vai balançando a cabeça para parecer que é cool, né? Para angariar voto de jovenzinho, ou seja, dar uma sinalização para a sociedade que aquilo é legal, e que aquele pessoal está cantando, né? Músicas que vão pintar a PM como vilã, e o outro lado como coisa boa, rouba para dar comida para os filhos, né? E isso são exemplos, são outra série de coisas que acontecem há anos, vão tentando deslegitimar a instituição policial. E aí você culmina nesse tipo de comentário idiota na internet. Entendeu? Não são coisas que acontecem do nada. Você vê o comentário, vem com spray de pimenta. Por quê? Porque são pessoas que foram nisso fazem aí pra rua pra protestar por uma merda qualquer, né? Ou sei lá, foi protestar talvez por um assunto legítimo, mas por meios totalmente equivocados. Ele leva spray de pimenta na cara e depois vem pra internet colocar ressentimento pra fora. Porque, óbvio, não é bom levar spray de pimenta na cara, mas isso não acontece do nada, entendeu? Raras vezes... Pois é, não, eu digo assim, raras vezes acontece do nada. Se não tá aqui também, ficar falando que é porque as pessoas são binárias. Não é bom destruir o patrimônio de forma ruim, né? Se eu ficar aqui falando que a instituição policial é necessária e boa, e importante para a sociedade, a gente vai entender que eu defendo qualquer ação da polícia. Não é isso, né? Obviamente, não é isso. Claro que a polícia comete excessos, claro que policiais, não polícia, mas policiais fazem coisas erradas, claro que existe corrupção na polícia. Isso não quer dizer que nós devamos atacar a instituição policial como um todo, porque isso não vai ajudar em nada a polícia a se tornar algo melhor, entendeu? E o que esse pessoal que comenta esse tipo de coisa
eles vêm na polícia, é exatamente porque eles são, vou colocar aqui, não conheço esse comentário, mas é como se eles fossem os vilões, né? Eles querem fumar sua maconha em paz no pátio da universidade, eles querem fazer qualquer coisa que eles derem na telha sem qualquer tipo de repressão. E aí não pode, né, querido? Aí não vale, né? A sociedade, existem regras. As pessoas têm que seguir essas regras, ainda que você discorde e queira lutar para mudar, mas você tem que seguir enquanto não muda. E a polícia é a linha de frente da sociedade, né, organizada, que impede que as pessoas façam qualquer coisa. Então, essas pessoas que querem fazer qualquer coisa é que atacam a polícia. Pois é, isso é uma tática até antiga, né, de você pegar o indivíduo e ao invés de lidar com os erros do indivíduo como indivíduo, você tentar passar os erros dele para a instituição, e aí você acaba trazendo os erros e as manchas desse indivíduo, do corrupto, do policial corrupto em si, ou do policial truculento, etc., e traz isso para a polícia como se a instituição polícia, representasse isso. Aí ela universaliza a parada. Exatamente. Né? E aí você tem esse tipo de comentário, vai vir com arma ou com spray de pimenta já, etc., como se o fato de você ser um policial automaticamente já está te dizendo que a pessoa naturalmente ela é repressora, truculenta, corrupta, ou seja, é um preconceito. Justamente esse pessoal que é tão contra o preconceito e a favor das minorias, né, acaba gerando eles mesmos um preconceito para todo policial, por conta de associar erros individuais à instituição, e aí você pega todo mundo que faz parte dessa instituição e trata no mesmo bolo. Isso é preconceito. Em relação ao comentário da arma, tem uma situação também a mais ali, Carlos, que é o seguinte: já vem com arma, quer dizer, as pessoas têm certo asco de arma, né? As pessoas também foram orientadas ou levadas a acreditar que a arma em si é o mal, né? Como se a arma ela atirasse nas pessoas sozinhas. Então as pessoas têm um certo asco, um certo repúdio com armas em si, e aí já ficam com essa historinha, essa frescurada toda. Qual o problema de uma criança brincar, sei lá, com um revólver de brinquedo? As pessoas acreditam que ela vai se tornar violenta por causa disso. Eu acredito que não, né? Vocês estavam falando aí do spray de pimenta. Eu, sinceramente, cara, toda vez que eu vejo a PM agindo nas ruas, principalmente em manifestações, eu torço muito que ela use spray de pimenta. Mas, Carlos, fazer uma pergunta pra você, inverter o papel agora. Você já viu a PM usar spray de pimenta na cara em manifestação de direita? Então, por isso que eu fico torcendo, cara, porque normalmente quando eles têm que usar o spray de pimenta, eles têm razão. O cara tá quebrando a vidraça do banco, aí quer que faça o quê? Quer que deixe eles agirem de qualquer jeito? Por mim é que use bastante spray de pimenta. Eu sempre trouxe que nunca falte spray de pimenta e bala de borracha. Se você pegar esses casos mais recentes aí, né, em São Paulo agora, do MPL, Movimento Passe Livre, fez algumas manifestações que descambaram em violência. Teve até algumas reportagens que acompanharam, o pessoal do Movimento Brasil Livre, né, MBL, acompanhou para mostrar a diferença entre as manifestações que eles fazem com a do MPL. O que acontece? Os caras, eles reservam, né, tem que reservar com a prefeitura, se não me engano, antes do trajeto, o que a gente vai fazer, aí tem escolta policial para não garantir que tenha bagunça nem depredação. Isso em qualquer protesto, em qualquer ação, vai fechar rua, qualquer coisa do tipo. Mas aí o que acontece? Apesar deles informarem antes trajetos e afins, eles querem mudar na hora, eles querem fazer outra coisa, eles querem fechar a rua que não foi combinado que ia passar em rua, e aí a PM fala, não, daqui vocês não vão passar. E aí começa o escândalo, né? Você tem até vídeo aí, o pessoal pode procurar. Vocês estão vendo, vem um orador e fala, vocês estão vendo, eles não querem deixar a gente passar. A rua não é pública, aquela história toda. E aí eles tentam avançar. Se a PM ficar a pé e falar, daqui a gente não vai, vocês não passam, eles não se dão por satisfeito, eles avançam pra cima da polícia, quer dizer, aí toma cacetada, toma spray de pimenta na cara e depois quer reclamar na internet. Aí depois vai xingar muito no Twitter. Foi boa essa. Aí vem com o hashtag chateado. Pois é. O cara quer fazer merda, pô. Pois é. Eu lembrei aqui também, Carlos, o seguinte, engraçado essa questão que o Pedro falou de que é universalizar a crítica e que nem todos os poemas são ruins, é óbvio. A gente é até estranho, porque a gente tem que ficar repetindo óbvio, né, nesse Brasil de hoje. Você fica falando uma coisa que é óbvio. Muita gente vai ouvir, os caras estão falando óbvio, mas tem gente que não sabe o que é óbvio. Porém, então, eu lembro de uma vez na internet aconteceu uma coisa engraçada, que hoje em dia me bloqueou, mas eu seguia um sujeito chamado Marco Gomes, alguns provavelmente vão conhecer, que ele é uma referência empreendedora no país, né?
ele empreende na área de tecnologia. E eu também era, na época que eu acompanhava, certa referência também no meio de tecnologia em progressismo, né? Ele é cristão, seguidor do Ed Renekiewicz, que é também um notório progressista. Universalista. Pois é. E aí ele fazia críticas ali num certo post. Eu tô comentando que foi engraçado, virou até meme. Ele fazia críticas num certo post à instituição da Polícia Militar de São Paulo, né? Acompanhando aquelas críticas que a esquerda faz, que tem que acabar a PM, etc. E ele criticava ali, pô, descascava a Polícia Militar como por inteiro. Aí, e como eu falei, ele é de igreja, né? E é engraçado que veio nos comentários do perfil dele, o pai dele dar um pito nele. Passar um pito nele porque e comentou o pai de que você não conhece que tem o presbítero tal, o pastor falando de tal, que você conhece que é policial militar, e capitão que é isso, que é aquilo, e passou uma régua nele ali. Lembrando a ele que tem homens honrados, inclusive que ele conhece, e que são também policiais militares. Ou seja, não era para fazer aquela crítica universal, que fosse específico, mas não engraçado, Fernando. Passou essa vergonha, entendeu? Diga. Fernando, o que chega a ser engraçado é o seguinte: essas pessoas pegam os bandidos, aí eles querem fazer os vagabundos, eles querem taxar assim, que existe pessoas boas entre vagabundos, que aí você tem que proteger vagabundo. De qualquer jeito tem que proteger. Aí quando você pega o policial, aí ele quer universalizar. Joga tudo no mesmo saco. Aí não tem como entender. Era bom que se fizesse uma por igual, né? Nos dois casos você tratasse indivíduo por indivíduo, né? Não universalizando. Você quer ver um negócio? Isso fica bem claro quando a gente tem a questão polícia versus black blocs, né? Os black blocs são as ovelhas negras infiltradas nos protestos de esquerda, enquanto todo policial ele é corrupto. A polícia ela é uma instituição... É engraçado, né? A polícia ela é a instituição corrupta, truculenta, etc. Então, quando é alguma coisa associada à esquerda, eles procuram pegar os indivíduos para não manchar um movimento ou a instituição como for. Mas quando se trata de alguma coisa que esteja associada à repressão, à ordem, até à direita, você tem o tratamento, essa universalização. Você pega erros individuais e tratam como se fosse da instituição. Isso do pessoal que não defende na cara dura Black Bloc e seu direito à violência, que isso existe, né? Pois é. Quando o cara não faz essa defesa, ele faz isso aí que você falou, realmente. Não, é uma minoria ali dentro dos protestos e tal, incontrolável. Quando a gente sabe que não é, né? E que a PM aparece um protesto de esquerda. Não pode usar da violência. Aí a PM usa de violência e fala que a PM é despreparada. Pois é, engraçado. Exato. Esse pessoal, quando fala que a PM é despreparada, na verdade é exatamente o contrário. Eles estão reclamando que a PM é preparada para esse tipo de coisa e impede que eles façam o que bem entender. Entendeu? Que eles façam o que querem na rua. Então quando você fala, não, a PM é despreparada porque desceu o cacete nele, no amigo dele, etc. Você tem que dizer, não, meu amigo, a PM é preparada porque ela meteu a porrada em você que você queria fazer merda. Provavelmente até fez, entendeu? É isso. Quer acrescentar alguma coisa, Pedro? Não, tranquilo. Acho que foi tudo. Assim, seguindo aqui, a gente vê como que está a situação atual, olha só o panorama. A gente tem o caso do menino Abu, que, como o Pedro falou, qualquer um com uma inteligência média ia ver a foto e ia trocar a vida. Eu, sinceramente, na hora que eu vi a foto, nem achei graça. Eu olhei, aí só depois que fui ver que tinha alguma coisa por trás daqui dali, que estava gerando algum borbulhiço. Aí temos o caso da reserva, que é outro caso banal, que também o cara tem um manequim negro, preto, que é colocar de cabeça para baixo. Não pode porque associam a tortura contra negros, não sei o que passa na cabeça da pessoa. Aí temos crianças fardadas que dizem que essas crianças estão sendo colocadas em condições vexatórias e querem até processar a PM do estado de São Paulo. Aí, no ano de 2015, a revista Nova Escola estampa na capa dela o menino comeu, vestido de fada. E não satisfeito, a revista ganha o prêmio de melhor capa, com o título Precisamos Falar Dele. Não sei se eu estou tendo uma visão errada, Fernando. Eu acredito que um menino fantasiado de fada está sendo exposto a uma situação vexatória muito maior do que uma criança fantasiada de policial. Você concorda comigo ou eu estou viajando muito aqui? Eu não concordo com você porque eu não acho que é muito maior, não. Porque a criança vestida de polícia não é situação vexatória zero. Situação vexatória só na cabeça de meia dúzia de progressistas malucos. Que não é meia dúzia, infelizmente, é mais. Mas a criança vestida de menina, né? Não só na capa, provavelmente se veste, né, no dia a dia. Aí sim você tem um trauma na cabeça de uma criança, talvez irreparável, né?
aí depois cresce, e aí vai dizer que já nasceu assim, que é uma mente feminina num corpo masculino, quando na verdade, em certa altura de sua infância, seus pais tiveram a infeliz ideia de tratar ou vesti-lo, ou os dois, como de menina, entendeu? Então aí depois quer buscar ciência, quer inventar a teoria, né? Quer falar de um assunto que não se dá nem para se comprovar, quer falar que é uma doença, ou sei lá, transexualidade, esse tipo de coisa, né? Essa que vai ser processado, vai ser a gente. Não vou ser processado porque transexualidade tem inclusive CID, né? Desculpa o ouvinte que não souber, cai da cadeira agora, mas tem CID, né? Assim, e que eu saiba não deixou de ter. Acho que não, certeza que não. Então assim, é uma doença. Pô, como é que não vai ser uma doença? O cara diz que ele tem um corpo X e o cérebro é Y. Pô, tá com um problema aí, né, cara? Mas eu não acho que seja assim, não existe essa história de o cérebro estar em descompasso com o corpo. Isso não existe. Isso é conversa pra boi dormir. E, então, o que acontece? Essa criança, ela tá sofrendo ali na minha opinião, numa sociedade saudável, o que aconteceria? Só para resumir, essa revista aí vai ser processada e esses pais vão perder essa guarda, né? Agora, vai tirar a guarda desse monte de pai que tá fazendo isso, fazendo essas merda? Você, Pedro, o que você acha disso? Então, eu faria uma pergunta de início. Qual é o padrão para você julgar como algo positivo, vestir uma criança de alguma coisa, para você julgar como algo negativo, vestir a criança de alguma outra coisa? Qual é o referencial? Por que vestir um menino de fada é legal, aplaudido, você ganha até prêmio por isso, e fazer uma campanha de meninos vestidos de policiais é taxado como sendo algo negativo e até recebe a atenção dos direitos humanos, que está achando que é alguma coisa ofensiva para com as crianças? Qual é o padrão de julgamento? O referencial, vou responder para você. O referencial é o que prega o progressismo, né? Exatamente. O que prega os movimentos de esquerda internacionais. O que prega o politicamente correto, o que ele molda, né? O que ele gera. Então, a pauta é essa. No caso, eu chamaria de novo senso comum. Sim. Infelizmente, é um novo senso comum. E isso só para alertar as pessoas que estão ouvindo que, de fato, há uma pauta que está sendo colocada em prática. Esse tipo de coisa não é ao acaso, né? Você tem, por exemplo, ao mesmo tempo que você reprime e mancha de qualquer maneira possível a figura, tanto da polícia quanto a figura quanto a heteronormatividade, né? Vamos colocar os termos corretos, você enaltece a postura oposta, no caso aí o homossexualismo e todos os outros associados, digamos assim. Boa, gostei dela. Então associados. Isso não é algo à toa, né? Isso está sendo feito com um pensamento bem claro e um objetivo bem definido. Então é bom que se abra os olhos com relação a isso, até para saber se posicionar em algumas questões e saber ler e entender o que está acontecendo. A gente vive na sociedade em que o pai quer dar palmada no seu filho, né? O pai que faz isso na rua, né? Como é o meu caso há pouco tempo, ele está sujeito a um cidadão pós-moderno qualquer, né? Querer se meter nessa história, reclamar, falar, olha, você não pode fazer isso, você é um covarde que você bate na criança. Mas se o pai pega, veste o filho de menina, um menino de menino, vai dar uma volta na rua, nossa, que legal, você está respeitando o desejo dele de ser uma menina, sendo que ele não é, entendeu? Então, inversão de valores, para mim não é nada mais óbvio, né, que é o que está rolando. Então, assim, você tem aí uma conversa fiada de lei da palmada também, quer dizer, o Estado quer dizer como as pessoas têm que criar seus filhos. Quer impor, né? Quer impor como a gente tem que criar nossos filhos. E já dizendo, e a imposição dele não é por desavisar, não é seguindo cartilha tradicional antiga, não. A cartilha é nova. E não é nenhuma imposição imparcial também. É uma imposição plenamente parcial. Eles têm um foco, têm um objetivo. De forma alguma. Assim, entrando nesse mérito da imposição, eu gostaria de trazer aqui uma postagem que circulou na internet um tempo atrás, da qual a figura ela dizia o seguinte, abre aspas, conversando hoje com alguns amigos na sala de professores, juntamos a galera do bem, mais de esquerda da escola, e decidimos que os meninos do Fundamental 1 e do Jardim de Infância serão obrigados a se vestirem como meninas, para desde cedo aprenderem a lidar com machismo e homofobia. Parece piada. Fecha aspas.
Não, quando eu olho uma coisa dessa, eu fico torcendo pra ser troll, tá ligado? Porque seja uma pessoa que esteja trollando. Só que quando você pesquisa, você vê realmente que não é trollagem, pô. Mas quem falou isso? Mas quem escreveu isso? Professor não, né? Professor, pô. Professor, juntamos aqui, ó. Você tem uma... Conversando hoje com alguns amigos na sala de professores. Juntamos a galera do bem, mais à esquerda da escola. Então, além de alguns pais induzirem seus filhos a andarem como meninas, se maquiarem como meninas, existe isso na escola, e que é pior até, porque é por trás dos pais. Às vezes o pai tá nem sabendo. Imagina, Fernando, você tranquilo em casa, educando teu filho, e na escola estão passando batom no Logan. O que tu acharia disso? Poxa, olha só. É por isso que a gente não tem hoje em dia confiança de colocar a criança em escola pública, né? Porque mais dia menos dia vem o Ministério da Educação, baixa, sei lá, qual a normativa, e aí o batom tá regular, tá institucionalizado. Não. Infelizmente eu sou obrigado a colocar meus filhos em escola particular, né? Infelizmente não. É isso aí. Graças a Deus tem condição. Mas e ainda assim você ficar em cima e fiscalizar. O que está dizendo o material didático, o que está falando a professora, né? O pai hoje tem que estar presente. Quer dizer, hoje não, sempre teve que estar presente, mas mais do que nunca, o pai e a mãe tem que estar presente na escola, acompanhando o desenvolvimento do filho. É engraçado a gente observar que é o seguinte: na sociedade que ela chega ao ponto de o pai e a mãe, para criar 1, 2 filhos, que seja um, muitas vezes os dois têm que trabalhar, ou seja, tem pouquíssimo tempo, né? Uma sociedade que chegou a esse ponto, que uma mulher que não trabalha, ela chega até a ser mal vista, né? Minha esposa não trabalha. Também, mais uma vez, eu falo graças a Deus, que eu tenho 3 filhos, alguém precisa cuidar deles, né? Não vai ser a tiazinha da creche, que eu acho que saiu uma terceirização da responsabilidade. E aí eu tenho que ouvir o tempo todo: olha, e aí, se a mulher não trabalha? Aí tem gente que até fala que eu não deixo ela trabalhar, não é o caso. Ela entende que é mais importante que ela trabalhar e talvez ter uma renda um pouco melhor, acho que ela ser educada da maneira correta. Mas então, muita gente não tem essa condição, né? Então o que acontece? Fica ainda mais sujeito ao que vai acontecer na escola, né? Muita gente não tem orientação, talvez, para contradizer o que o professor faça ou diga para sua criança na escola. Não tem a orientação para pegar alguns truques, vamos dizer assim, alguns artífices, né, nos livros didáticos que estão ensinando coisa errada para seu filho. Então, nessa hora é importante trabalho de conscientização, não que a gente faz aqui, que é pequeno, mas outros trabalhos maiores e trabalhos também de embate a esse tipo de ideologia que vinha vigorando no país, que alguns políticos fazem, entendeu? Então, é o que eu estou falando, você, no mesmo tempo que a sociedade chegou a um estágio onde os pais têm que trabalhar e tem pouquíssimo tempo para cuidar dos filhos, as crianças estão sendo atacadas de forma covarde, como diz muito bem o deputado Jair Bolsonaro, né? Foi foi tema do nosso último programa. As crianças são atacadas de maneira covarde, são bombardeadas, né, com esse tudo de informação negativa, de corrompimento de valores, e os pais não têm nem tempo de fazer o discurso contrário. Tem mais um situação calamitosa. Situação calamitosa. Pedro, o Fernando usou o termo covardia, que as nossas crianças estão sendo atacadas de forma covarde. Você concorda que há uma covardia em relação às nossas crianças, que elas estão sendo atacadas de forma covarde? Concordo plenamente e vou explicar o motivo. Você vê, por exemplo, nessa postagem aí que você leu, você falou que os professores que se auto-intitularam as pessoas de bem, a galera do bem, certo? Porque eles eram os que estavam mais à esquerda. Ou seja, entra de novo aquele pensamento coletivista que a gente já falou, de tratar pessoas como indivíduos pessoas como grupos, e grupos como se fosse não existisse nenhum tipo de distinção individual, né? Se você é de esquerda, automaticamente você é bom, você é do bem. Então tudo aquilo que você defende, toda a sua ausência de moral, toda a sua imoralidade passa a ser boa. Automaticamente, se a pessoa não defende esse tipo de coisa, se ela diz, por exemplo, que homem é homem, mulher é mulher, ela passa a ser o pior ser da Terra. E as nossas crianças crescem já nesse ambiente, sendo tratadas como se você for homenzinho e você quiser ter uma namorada, você é mau. Você deveria querer ter um namorado. Você não deveria querer ter algum problema. Pois é. E aí é uma covardia não só com as crianças, mas até com os próprios pais, alguns deles que não sabem nem como lidar com isso.
Porque isso está tão entranhado no pensamento da sociedade que fica até difícil para algumas pessoas, principalmente as que têm pouca instrução, lidar com esse tipo de coisa. É um pensamento que é manipulador. Você está, de fato, afirmando que todo aquele que defende um certo padrão moral, ou melhor, a ausência de padrão moral, né? Todo esse que defende esse tipo de coisa é bom. E todo aquele que vai ao contrário, até às vezes por motivo religioso, ele é taxado de mal. Ele já é o mal da situação e não tem nem, segundo o pensamento, nenhuma chance de se defender, não existe nada disso. Você não trata as pessoas enquanto indivíduo. Aquilo que ela pensa, ou melhor, o grupo do qual ela faz parte, define toda a pessoa, se ela vai ser boa ou má. Percebe? Então por isso é uma covardia. Com as crianças principalmente, mas também com as pessoas que não têm instrução e capacidade, digamos assim, de se defender desse tipo de coisa. A covardia está justamente nisso, de você manipular o pensamento das pessoas dessa forma. Pode falar, Fernando. Não, isso aí o Pedro está falando é mais grave no caso dos pais, né? Que as crianças têm que estudar na escola pública, né? Exatamente. Muitas vezes sem instrução alguma. E, tipo assim, se o cara não tem condição de colocar na escola particular, ele não tem saída, porque é padronizado, né? Isso é educação. Você vai botar numa escola municipal aqui no Rio de Janeiro ou em São Paulo, o cara vai estar recebendo o mesmo material didático para falar as mesmas asneiras e ensinar coisas erradas para seu filho da mesma forma. Ou seja, o cara não tem escapatória, né? Até por isso é ruim esse tipo de sistema, onde tudo é universalizado, essa palavra que está sendo repetida bastante hoje, mas é isso mesmo. Seria até interessante que tivessem, talvez, a escola até mais liberdade de aplicação de como vai aplicar aquele conteúdo, né? Não todas as escolas só porque são públicas fossem iguais, talvez seria interessante isso. Mas essas pessoas que estão hoje em dia controlando aí a máquina do executivo, eles não querem exatamente o contrário, querem passar essa régua mesmo, igualar tudo e diminuir mesmo, subverter mesmo esses conceitos. Dentro da questão do material didático que você citou, Fernando, o deputado Jair Bolsonaro, há algumas semanas, ele como posso dizer, ele denunciou, usando sua página no Facebook, a inicialização da sexualidade infantil, onde alguns livros do MEC induziam crianças de 6, 7 anos a prática sexual. Então você vê que a criança ela é atacada de todos os lados, ela não tem para onde fugir, ela está dentro da escola e totalmente indefesa e recebendo informações. Então, minha posição nesses assuntos é bem rígida no seguinte: não tem que falar de sexo na escola, tem que ter aula de sexo, entendeu? Tem que ter livro de conscientização. É porque a perversão vem sob essa capa, né? Não, nós vamos orientar, nós vamos mostrar como vamos ensinar essa criança. Isso é trabalho dos pais, né? Pois é, esse trabalho dos pais, mas com aquele argumento de que os pais não são, são muito humildes, né, intelectualmente, não teriam condições dessas explicações. E também aquele argumento de que se os pais não fazem, alguém tem que fazer, quem vai fazer vai ser o Estado. Pois é, mas acho que, assim, sexo é um troço tão simples, cara. Tipo, ninguém precisa falar de sexo, cara. Não chega na idade de fazer sexo, as pessoas se resolvem, dão o seu jeito, sabe? Mesmo que os pais não vão tocar no assunto, mesmo que os pais não digam como é o jeito certo de se fazer. Aí vem aquela história, a questão das doenças venéreas, né? Por isso nós temos que orientar. Poxa, cara. Pois é. Aí você tem, os pais têm que fazer isso. Agora, se os pais não fazem, quer dizer, o Estado não vai conseguir jamais cobrir tudo que os pais não fazem, nem tem que fazer isso, porque o Estado não tem que se problema. meter. Como o Estado vai fazer? Pois é, o Estado não tem que se meter, quer dizer, aquela criança que o pai não faz, não tem tia, não tem avô, não tem ninguém. Cara, vai ser uma vida muito mais difícil, mas até porque isso daí é até exceção. Mas a gente não vai criar uma regra de que nós temos que ensinar como é essa historinha na escola pública, porque tem medo de pais que não vão dar ensino algum, não. Não tem que se falar de sexo na escola, isso não é assunto para a escola. Isso é uma ofensa à liberdade. A educação sexual não contempla a educação que se dá na escola. A educação na escola é português e matemática e outras conversas mole lá. Agora, sexo não, jamais, de forma alguma. Isso é uma ofensa à liberdade dos pais de educarem os filhos da maneira como eles desejam. E até dos próprios filhos, assim, quando são mais velhos, de pensarem da maneira como eles querem também. Pois é. Então o Estado não tem que se meter na família, não tem outro argumento, tem outro ponto para pensar nisso. Até por isso que cresce no Brasil hoje o movimento de homeschooling, né? Que é educação em casa. Sim. É o meu sonho, é difícil você conseguir aplicar, mas, por exemplo, para mim, no meu caso, que tenho 3 filhos, né? Imagina, dá 3 mensalidades aí
é interessante, não só por isso, mas você fugir mesmo, as pessoas estão correndo da escola. A criança na escola, ela é praticamente deseducada. Mesmo que não seja uma escola que não tenha nenhum desses absurdos, uma escola particular decente, você tem uma série de problemas na escola, como por exemplo, sei lá, certa coletivização, tipo, baile de carnaval na escola. Se você não compactou com isso, não acha legal, como é o meu caso, a criança é bombardeada a semana inteira de que vai ter aquilo ali naquele dia. Aí você tem que explicar para a criança por que aquilo não é legal, porque nós não pulamos isso daí. Só que aí, mas todo mundo está pulando. Quer dizer, a escola te traz, ao mesmo tempo que os pedagogos dizem, olha, a escola é boa porque ajuda a socializar, mais cedo a criança fica melhor, fica menos arredia, até um pouco verdade. Mas ela te traz também uma série de problemas. Você tem que avaliar essa contrapartida, né? Que dá. Assim, no meu caso aqui, se fosse possível, eu estava educando tudo em casa. Só um detalhe com relação a isso. Mesmo se a gente tirasse tudo isso do bolo, tirasse tudo isso da discussão que a gente está falando até agora com relação ao ensino. Hoje eu vi uma matéria que o Brasil está entre os 10 piores países no mundo com relação à educação. Eu não lembro exatamente qual era o indicador, etc., mas estava entre os 10 piores países do mundo. A minha pergunta é, se a educação básica, o papel básico, por exemplo, português e matemática, não está sendo bem ensinado, por que a escola tem que se preocupar em somar, em tentar fazer mais, se ela já não consegue fazer o básico? O básico, né? Entende? Não, mas aí que tá. A escola, não só a escola, a sociedade brasileira como um todo, pra putaria, ela, manda bem pra cacete, né? Agora, pra português e matemática é uma merda. Pois e putaria não precisa nem falar na escola, vagabundo faz filho com 12 anos, já sabe muito bem como é que é. Então, é isso que eu tô falando. Se você tira tudo, mesmo tirando tudo isso que a gente tá falando, toda a carga filosófica, mas se a gente trabalhar somente com uma lógica, não faz sentido. O único sentido é você tentar moldar a sociedade da maneira como você deseja. Esse é o único propósito que vem à mente. Com certeza. Não, é o propósito claro. O que mais me assusta nisso tudo, por exemplo, voltando aqui nesse caso das crianças fardadas, esse assunto saiu no Globo, né, no G1, e no G1 chamou esse doutor Ariel pra falar de merda dele, né? Assim, tem todo o direito de falar a merda que ele quiser falar. Boa, olha essa boca, rapaz. Minha avó vai ouvir o programa. Vai ser processado, hein? Não, sério, o cara me fala que... Não, o cara fala que a criança está sendo exposta ao vexame ou ao constrangimento, cara. O cara tá falando merda, velho. Não tem o que falar. Vou falar o quê? Qual eufemismo eu vou ter que usar pra adjetivar esse cara? Ele tá falando merda. Acho que ele costuma falar, ele come merda no café da manhã pra poder falar durante o dia. Só que, tudo bem, ele pode ter direito de falar de merda dele. Mas dentro de um jornalista, dentro de jornalismo imparcial, deveria ter nessa matéria aqui alguém com uma opinião contrária dele. De certo que sim. Um contraponto. E o G1, de maneira sutil, o que ela faz? O que ele faz? Ele bota só a opinião do especialista Ariel sobre o assunto. Então você já começa a induzir o leitor desatento, a que realmente a criança está sendo submetida ao vexame. Exato. Então isso aí também é uma coisa que me assusta bastante. Na nossa sociedade, o jornalismo ele é um instrumento progressista. O que me assusta, na verdade, é a ausência de um veículo que fale alguma coisa diferente. Porque acreditar, por exemplo, que um jornal que é inclinado à esquerda, por exemplo, né, ele vá trazer imparcialidade, eu não acredito muito nisso, não, pra ser sincero. Mas o problema é você não ter um veículo que traga ideias diferentes e que ouça pessoas diferentes, entendeu? Não digo nem o mesmo jornalista na mesma matéria, mas um outro veículo que traga essa visão diferenciada. Mas veja, Pedro, mas até nos Estados Unidos, que é vamos dizer, um país que se destacou em outras épocas, né, pelo seu forte defesa do capitalismo, né, internacionalmente, e também de outras bandeiras da direita, vamos dizer assim, um país em que o presidente democrata, que era o John Kennedy, né, ele era ferrenho anticomunista, e agora você vê o Partido Democrata, você tem um socialista querendo ser o candidato. Se até nesse país a coisa está tão ruim nesse sentido, desse desequilíbrio, né, entre direita e esquerda, vamos dizer assim, onde você tem apenas a Fox, que é a Fox News, que é um canal que faz ali a voz dos republicanos, dizendo que os outros canais grandes todos, CNN, etc., fazem o jogo dos democratas, se até lá você tem uma só, é até natural que aqui você tenha zero, né, dentro da grande imprensa. Resta, que a Fox tem um peso resta grande, para o outro, né? lado, quem dá o outro lado das histórias é a internet, são os veículos da internet.
os pensadores que estão na internet, e tem até feito um ótimo trabalho. Então, a Fox ela tem um peso grande, né? Ela tem uma adesão boa, então se você tem alguém, já é alguma coisa. Não, né? Com certeza, eu quero te dizer o seguinte, se até lá essa balança desequilibrada, de certo que aqui, terceiro mundo, né, um campo muito mais fértil para a esquerda, estaria completamente desequilibrado. Não, você vê o Brasil é um lugar tão estranho, que você tem a Veja, né, que seria a revista de direita, vamos lá, para mim, sei lá, seria centro-direita, mas tudo bem. Uma revista de não esquerda, vamos colocar assim, ela é da Abril, né? E a Abril foi quem trouxe para o Brasil o Huffington Post, né? Sim. Que era Brasil Post, agora também é Huffington Post aqui. Porra, é um notório jornal progressista americano. Destacou na era da internet, total progressista. Se a pessoa abre o Huffington Post e não percebe que é um jornal progressista, a pessoa não sabe de nada. A gente sabe o que é. E quem que quis trazer para o Brasil? Exatamente a editora Abril, que tem uma revista que fala que está exatamente do outro lado, entendeu? Sim. Bem estranho, mas... E você analisando, você vê que não são por demanda de mercado. Também te contar, a gente vê que tem uma demanda reprimida, que as pessoas querem ver o outro lado, as pessoas querem ver, como você falou, o outro lado dessa história, desse especialista aí em direitos humanos, que não existe, quer dizer, as pessoas estão ignorando solenemente a demanda por opiniões de direito, e essa demanda tem sido subida na internet. E por livros agora também, né? Livros também, mas realmente precisa, televisão também precisa. A inversão de valores nesses casos que a gente está citando é tão notória, são proposições evidentes, não precisam ser demonstradas, são praticamente axiomas, né? E essa demanda, Fernando, ela está sendo, a válvula de escape dela está sendo a internet, não? Porque você põe um pouquinho as páginas de direitos, as figuras mais eminentes na direita tem uma repercussão muito grande o que... O barulho que tem sido feito no país é através da internet, mas se você for, cara, a situação é tão estranha e o domínio cultural da esquerda é tão grande que a gente está falando aqui, nós três, mas você vai falar para alguém que G1 ele tem uma abordagem progressista dos assuntos. Que isso, cara? Vai falar assim, só um exemplo. Não, progressista não, porque progressista o cara acha que todo mundo tem que ser. Progressista, o cidadão comum acha que é quem está em busca do progresso da sociedade. Então, se você falar assim, não, o G1 tem uma abordagem de esquerda, o cara vai falar, porra, tá maluco, você tá maluco. Como você tá vendo isso? A Globo é fascista. Porque não são, porque não são olhares preparados para ver esse tipo de coisa. Não são pessoas que prestam atenção nisso. Então, enquanto não tiver um grande número de pessoas que prestam atenção nisso, e reclamarem, boicotarem, deixarem de assistir, e abandonar a TV como abandonei, vai continuar tendo esse monopólio, entendeu? Você quer ver um detalhe? Aquela novela que teve na Record, que teve uma adesão tão grande, foi... Pois é. Qual o nome? Os 10 Mandamentos? 10 Mandamentos. E não era nem assim, não tem nem nada relacionado diretamente à política ali, mas ela reflete um conjunto de valores que é o que a maioria da população brasileira defende, segue e vive, né? Então, algo que foi simples para uma emissora que não tinha condições de lutar com a maior emissora do país, fez tanto barulho. Rendeu, né? E rendeu muito. Pois é. Sobre essa válvula de escape que é a internet, por exemplo, na página do Facebook, nessa publicação da PM, temos aqui alguns comentários. Abre aspas. Essa pode me prender, risos. Linda foto, parabéns. Outro comentário, boa noite, guerreiros. Muito bacana essa pequena PM, já tem perfil de policial. Ótimo trabalho a toda a corporação. E o outro comentário aqui, boa noite. Quero fazer uma roupa assim para minha neta, linda essa princesa. Então você vê que o público, de uma maneira geral, ele não aceita muito esse viés progressista de querer culpar a corporação e achar coisa ruim. É a mídia, de uma maneira geral, que dá muita voz para a esquerda. Para a minoria, né? Às vezes a minoria, a mídia fala como se fosse todo mundo na internet. É que a minoria é articulada, elas estão muito bem... Estão aparelhados, eu costumo falar isso, que é uma pequena minoria, não é nem só minoria, é uma pequena minoria, só que articulada. Não, eu digo assim, é muita matéria que rola assim, por exemplo, alguma coisa que da internet pra jornal, pra televisão, os caras pegam e falam, por exemplo, Donald Trump tá sendo esculhambado no Twitter. O cara pega, seleciona 5 tweets, os caras detonando e bota, mas e aí? Duvido que, pegaram e fizeram uma média, uma estatística real de tudo que se fala daquele cidadão. Foi só um exemplo, pode ser qualquer exemplo. Para dizer realmente que está sendo esculhambado pela maioria no Twitter, ou seja lá onde for. Ninguém faz isso. Pega,
faz uma colagem ali de meia dúzia e pega e diz que é o que tá acontecendo na internet. E o público médio lá que tá assistindo, pô, o cara realmente, ele acaba acreditando que tá rolando isso aí na internet. Estão falando mal do fulano, caramba. Sempre acontece isso. E o agravante disso aqui no Brasil é o seguinte, porque tem uma fábrica de perfis falsos justamente para poder atacar algumas figuras públicas, né? Pois é. Cara, quem trabalha com publicidade sabe, né? Tem os caras que... nego tem 10, 15, 20 perfis para poder... ou para levantar ou para diminuir alguém. Acontece. É isso aí mesmo. Isso aí é net war, né? Então, Fernando Pedro, o que me parece é que tem uma evidente tentativa de alguma minoria articulada de inversão de valores na sociedade. Estamos chegando ao fim do nosso programa. Teria alguma consideração final, Fernando, sobre isso? Não, cara, Carlos, eu acho que o assunto a gente não esgotou bem, porque é grande, mas fez algumas boas abordagens. Só diria assim, essa questão de minoria, infelizmente, no Brasil de hoje, ainda mais com essa derrocada do PT e o tanto de gente que tem defendendo, a gente vê que não é essa minoria assim, como a gente esperava, né? Tipo, uma minoria barulhenta, a gente costuma falar bastante, mas infelizmente é um pouco mais do que isso, né? Mas no que depender de nós, acredito, o combate será diário. Esse tipo de pensamento. Pedro, alguma coisa para complementar? Só para quem ouve começar a ficar ligado nessas coisas, principalmente nessa questão da ausência de raciocínio lógico nessas conclusões que são feitas, na histeria que a gente vive para determinados assuntos hoje no país e na completa negação da antítese, né? E você... e claro, no que a gente falou muito da universalização, de você transformar indivíduos em instituição, no caso da polícia, indivíduos corruptos são transformados como se a polícia fosse corrupta, e o oposto é feito quando se trata da esquerda, né? O exemplo clássico que eu falei já lá atrás dos Black Blocs, que seriam então alguns indivíduos que estão infiltrados numa manifestação pacífica. Aí eles invertem o caso, invertem a lógica. Então é só ficar ligado nisso e começar a tentar ler as coisas que acontecem de uma outra forma. Tá, ok. Eu queria agradecer aqui a presença... Estamos chegando ao final do programa. Eu queria agradecer a presença aqui do Fernando. Muito obrigado, Fernando, pela sua presença. Disponha, à disposição. E você também, Pedro. Muito obrigado. Foi um prazer ter a sua companhia. Eu que agradeço. E, claro, agradecer você que está nos ouvindo. E até a próxima. Boa noite.